Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nessa mais nova série do meu canal eu vou falar um pouquinho para vocês, no caso um pouquinho não, vou falar bastante para vocês sobre cálculo integral, né, ou cálculo simplesmente, ok? O cálculo é um dos domínios, setores mais importantes da matemática, tá? Eu acho que sem forçar muito a barra é o mais importante do setor da análise, né? Vocês sabem que a matemática se divide em alguns setores, análise, álgebra, probabilidades, etc, etc. E aqui estamos completamente em análise, né? Análise real ainda, não análise complexa. E o cálculo é muito importante em todos os ramos de física, engenharia, matemática, tudo usa cálculo integral. Ok? Então, esse vai ser uma série, vai ser uma das maiores séries do meu canal. Provavelmente ela vai ter pausas um pouquinho grandes entre um vídeo e outro, porque eu vou ter que incrementar algumas noções antes e tudo mais. Mas vai ser uma série que vai acompanhar a nossa trajetória aqui em matemática. E antes de começar a falar sobre cálculo integral, eu tenho que demonstrar o que é uma continuidade uniforme. Por que eu vou fazer dessa ordem? Porque o meu intuito nesse canal é demonstrar os resultados para vocês, ok? Então, normalmente vocês aprendem a calcular uma integral antes de ter toda a noção de continuidade uniforme, ok? Eu vou supor que vocês já sabem o que é uma integral, por enquanto, depois eu vou ter vídeos apresentando ela do zero. Vou supor que vocês sabem para a gente continuar e conseguir demonstrar alguns resultados que talvez vocês já conheçam. Ok? Então, o que que seria a continuidade uniforme? Primeiro, antes de falar sobre a continuidade uniforme, eu vou falar o que que é a continuidade, né? Porque vocês têm uma definição que vamos dizer que é simples e que a maioria das pessoas entendem, no caso todo mundo entende, só que matematicamente ela não é suficiente. A definição da continuidade é basicamente se você consegue desenhar uma função sem levantar a caneta, né? Isso daqui é uma função claramente contínua, tá? Então, o problema dessa definição é que como é que a gente vai dizer com símbolos matemáticos que a gente não levantou a caneta? Né? E isso é a dificuldade de definir a continuidade, né? E, obviamente, por consequência, a continuidade uniforme. Então eu vou apresentar a definição matemática das duas e depois eu vou explicar por um desenho, que aí vocês vão entender simplesmente o que, que é a diferença entre as duas. Então primeiro eu vou falar sobre a continuidade, né? Então vou considerar f uma função e eu vou dizer que f ela é contínua em R, tá? Então eu vou trabalhar em R. C, e somente C, a gente validar essa definição aqui, né? Então a gente vai falar para todo C que pertence a R, ok? Então qualquer valor real, né? E para todo epsilon estritamente positivo, ok? Então epsilon seria a nossa distância, né? Vocês vão entender depois no desenho. Então para todo C que pertence a R, para todo epsilon que é superior a zero, existe um delta estritamente superior a zero. E para todo x que pertence a R, tal que o valor absoluto de x menos c seja estritamente inferior a delta, implica que o valor absoluto de f de x menos f de c é estritamente superior a inferior a epsilon. Ok? Então, essa é a definição formal da continuidade, tá? Então, eu tive que diminuir aqui para vocês verem tudo. Vocês veem que é uma definição bem complicada. Tá bem complicado, vocês vão ver que o desenho é até que simples, ok? Então, o que é importante notar na continuidade normal, tá? Não na uniforme, na continuidade normal, é que temos um C e que temos um epsilon, ok? Então, temos um epsilon aqui, né? E aqui temos um delta, que vai depender de epsilon e de C, né? Pela ordem da nossa definição, a gente vai ter que para todo C e para todo epsilon vai existir um delta, ok? Então, esse delta aqui depende de um real e depende do nosso epsilon, ok? E essa vai ser a diferença principal com a continuidade uniforme, ok? Por quê? Eu vou dizer que f é contínua de maneira uniforme, né? Vocês podem talvez falar uniformemente contínua, eu não sei se diz, então eu vou falar contínua de maneira uniforme. C e somente C, né? Então, para todo epsilon estritamente superior a zero, existe um delta estritamente superior a zero, tal que para todo conjunto par ordenado x e y que pertence a R, tal que a diferença deles em valor absoluto seja estritamente inferior a delta, implica que a diferença de f de x menos f de y
seja estritamente inferior a epsilon. Ok? Vocês veem que as duas definições elas são muito parecidas. A única diferença, e a diferença primordial, então eu vou escrever em vermelho aqui, é que não temos uma dependência de C aqui, né? Porque aqui a gente tinha para todo C pertencendo a R, ok? Então, isso daqui já indica que esse delta aqui vai ser um delta que vai depender somente de epsilon. Aqui na continuidade normal, delta ele dependia de epsilon e de C. Ok? Então aqui temos dois parâmetros que a gente tem que validar, aqui vamos ter só um. Ok? Isso daqui torna a continuidade de maneira uniforme mais poderosa do que a continuidade simples, e vocês vão entender por quê, porque isso daqui dá um termo mais geral para essa definição de continuidade. Aqui a gente vai ter que validar duas caracterizações, né, dois parâmetros, e aqui a gente vai ter que validar só um. Ok? Então vou mostrar isso, né? Vou explicar isso visualmente para vocês entenderem melhor qual que é a diferença entre os dois, porque realmente é um conceito bem complicado. Eu demorei bastante para entender a diferença entre os dois. Então vamos sair, né, da definição da contínua, né? Então vamos ter um x menos c que é estritamente inferior a delta, né? Isso daqui vem desse termo aqui, x menos c, né, em valor absoluto, estritamente inferior a delta. Né? Isso implica, então, pela definição da continuidade, que a diferença das funções, né? Então f de x menos f de c vai ser estritamente inferior a epsilon, ok? Vocês sabem que se temos uma majoração por um valor absoluto, isso quer dizer então que x menos c está entre menos delta e delta, ok? Porque aqui temos o valor absoluto. Então a gente vai tirar esse valor absoluto, então vai ficar menos delta, que é inferior a x menos c, que é inferior a delta. Isso implica, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, mas com epsilon. Então temos que menos epsilon é inferior a f de x menos f de c, no caso aqui seria f de c, né? Que é inferior a epsilon, ok? E agora a gente vai manipular, eu quero ter só x e só x e só f de x, né? Então aqui eu vou fazer mais c dos dois lados, e aqui eu vou fazer mais f de c, né? Então vai ficar c menos delta inferior a x, que é inferior a c mais delta. Isso implica então que temos f de c menos epsilon, que é inferior a f de x, que é inferior a f de c mais epsilon. Ok? E é com isso daqui que a gente vai conseguir entender pelo desenho a diferença dos dois. Ok? Então vamos desenhar. Então se preparem para vocês verem um dos piores desenhos da sua vida. Vou fazer aqui um gráfico, né? Então aqui vamos ter x e vamos ter nosso y aqui, tá? Eu vou considerar então c por aqui, né? E eu vou considerar um f de c por aqui. Bom, até aí nenhum mistério, temos a nossa função. A gente sabe que x tem que estar entre c menos delta e c mais delta, obviamente delta sendo estritamente positivo. Então vamos ter aqui, eu vou fazer exagerado, tá? Mas delta normalmente é um valor bem pequeno, ok? Eu vou fazer grande para vocês entenderem. Então vamos ter um c menos delta aqui, né? E aqui, vamos supor que isso esteja simétrico, vamos ter o c mais delta, ok? Então aqui temos a nossa primeira condição. E agora vamos ter a nossa segunda condição para f de x. Né? Eu escrevi f de c, não, tá certo, f de c, ok? Então vamos ter aqui o nosso, no caso o nosso x está em c, tá? É por isso que eu confundi. Então vamos ter nosso f de c menos epsilon, ok? E o nosso f de c mais epsilon, ok? Então, por enquanto, a gente só traduziu isso daqui, né? A gente só traduziu isso daqui. Isso quer dizer o quê? Então, eu vou fazer aqui nessa cor. Que x, eles têm que estar entre esse intervalo, tá? Então, o nosso x, ele vai passear nesse intervalo aqui, tá? Eu não escolhi uma boa cor, eu vou fazer assim. Ele vai passear nesse intervalo aqui, né? Nossa, foi pior ainda a cor. Ok, vamos, talvez essa daqui. Ele vai passear nesse intervalo aqui. Bom, não está ajudando muito, não tem problema. E o nosso f de x vai passear nessa cor aqui. Tá, foi um pouquinho melhor agora. Ok, então a gente vai ter esse passeio. Como é que a gente pode entender isso graficamente? Vamos fazer um retângulo.
tá? Porque a gente tem que validar as duas condições. Então, o nosso valor ele vai estar cercado em y e em x, ok? Então, vamos fazer o nosso retângulo, tá? Então, eu vou fazer um pouco, né? Vou tentar ser mais limpo aqui. Então, vamos ter um retângulo aqui, vamos ter um retângulo aqui, vamos ter nosso retângulo feito assim, né? E vamos ter o nosso ponto aqui, tá? E a gente quer avaliar a continuidade aqui. Então, no caso, vocês têm que entender que a continuidade estipula que nesse retângulo, que é bem pequeno, tá? Na teoria ele é bem pequeno, a nossa função ela vai se comportar bem, tá? Então vamos ter uma função passando por esse ponto e assim, né? E vocês entendem bem que quando a gente trabalha no retângulo pequeno, então a gente está trabalhando na vizinhança desse ponto, a gente diz que a função ela vai ter essa continuidade, ela vai ter esse bom comportamento aqui, ok? Qual que é a diferença com a uniforme continuidade? Aqui a gente depende de C. Então a gente tem que estipular um C nessa reta do x, ok? Então, no caso, a continuidade depende de vários retângulos, né? Então, por exemplo, nessa função aqui, né? Esse retângulo ele funciona bem, nada indica que um retângulo mais longe vai funcionar, ou se ele vai funcionar da mesma forma, ok? Então, isso daqui é a continuidade, então quer dizer que a gente pode fazer vários retângulos, só que a gente precisa fazer vários retângulos, ok? Em diversos pontos para se assegurar que a função é contínua. E a diferença com a uniforme continuidade, que vocês veem aqui, é que ele não depende desse C, ok? Então pode ser para todo par x e y que pertence a R, ok? Então a gente não depende de vários retângulos, porque um retângulo somente vai funcionar para toda a função. E essa é a diferença entre a continuidade e a continuidade de maneira uniforme. É que a continuidade de maneira uniforme, a gente precisa de só um retângulo que vai validar para todo par ordenado da nossa função. Ok? Então, lembre-se, a continuidade, eu vou escrever em preto para vocês verem, a continuidade, vários retângulos, tá? Então vai depender do nosso C. E a uniforme continuidade, um retângulo. Porque ele não depende de C, ele é válido para todo x e y. Ok? Isso daqui vai ser muito importante para a gente definir por que a gente pode fazer cálculo integral, né, e por que a gente pode fazer primitivas com funções contínuas, ok? Então esse foi o primeiro vídeo da série, espero que vocês tenham gostado. É um conceito um pouquinho complicado, tá? Então é para a gente começar bem forte, mas realmente façam esse desenho, tá? E depois verifiquem com a definição matemática que vocês devem ter nos livros de vocês, para vocês verem que realmente não é tão complicado. A única diferença é esse para todo C aqui, que vai sumir, né? E obviamente que funciona para todo par ordenado do nosso espaço. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.